Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você, claro, já conhece, www.futura.org.br, que está aí na sua tela. Bom, e após anos de debates, foi aprovado o Plano Nacional da Educação Brasileira, que prevê uma série de metas para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. E a primeira meta prevê universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, metade das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a falta de vagas na educação infantil e sobre o caminho necessário para atingirmos as metas do Plano Nacional de Educação. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Alejandra Velasco, ela é gerente da área técnica do Todos pela Educação. E também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Márcia Gil, ela que é psicóloga e mestre em educação. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então não perca tempo, aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente. Se você já teve dificuldades para conseguir vaga em escola pública, para creche ou para educação infantil para o seu filho ou para alguém da sua família ou mesmo do vizinho, compartilhe essa história com a gente. Mande recados primeiramente no facebook.com/canal Futura Oficial, que já está aí na sua tela. Aqui você já encontra, ó, logo abaixo, esse post com essa menina aqui. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrado o seu recado, que daqui a pouquinho eu trago sua questão para o estúdio com os nossos entrevistados. Também pela internet, aproveite o Twitter, nosso microblog aí para mandar a sua mensagem, marcando a sua dúvida com o perfil @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone e ligue 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado aqui pra gente, eu dou as boas-vindas a Márcia. Tudo bom, Márcia? Bem-vinda. Tudo bom, Alejandra? Bem-vinda à Conexão. Tudo bem. Bom, comecei falando aqui sobre o PNE, a gente discute bastante aqui no Conexão, o Plano Nacional de Educação, que tem muitas metas aí prevendo uma série de ações necessárias para ampliar a qualidade da educação brasileira em todas as esferas, mas tudo começa lá nas séries iniciais, né? Seja mesmo antes da escola, na creche ainda, a gente sabe desse grande déficit de vagas para creches, principalmente, mais de 1 milhão de vagas faltando nas pré-escolas brasileiras. Alejandra, a partir dessas metas que temos agora do PNE, de que forma você vê o cumprimento delas até 2016? Falta aí 1 ano e meio ou menos que isso? De que forma a gente está construindo esse caminho para chegar até lá? A gente tem 2 desafios grandes, né? O desafio da creche é porque o número de vagas que precisam ser criadas é muito maior, né? Em torno de 3 milhões de vagas que precisam ser criadas, mas até o fim da vigência do plano, né? 2024 no caso. No caso da pré-escola, a premência que, para além do Plano Nacional, tem a emenda constitucional de 2009 que coloca para 2016 a universalização da pré-escola, né? No caso da creche, o plano fala na expansão de vagas para 50% da população de 0 a 3 anos. No caso da pré-escola, são crianças de 4 e 5 anos de idade que a gente está falando, 1 milhão de crianças que precisariam estar matriculadas já em 2016, né? Um desafio imediato para as administrações, né? E a gente pensando na estrutura que temos agora, né? A gente sabe que muitas vezes acaba ficando sob responsabilidade do município, né? Os anos iniciais, a gente sabe que é uma questão de infraestrutura mesmo, de construção de escolas, né? Para vagas para mais de 1 milhão de crianças. Você acha possível isso? A gente tem que pensar em realocar as escolas? De que forma você avalia? A responsabilidade de fato é do município, né? Mas o regime de colaboração no qual deve funcionar a educação no país prevê que estados e a União apoiem os municípios, tanto tecnicamente quanto em termos de recursos, né? Hoje tem o Fundeb, que financia também a educação infantil. Que é o Fundo Nacional da Educação Básica. Exatamente. E a gente tem desafios grandes que passam por infraestrutura adequada, né? Principalmente creche, mas também a pré-escola exige equipamentos menores com características
específicas, né, que não são iguais aos do ensino fundamental. A gente tem desafios de formação de professores, né, de contratação desses professores para o atendimento. Então, o desafio são processos muito morosos nas administrações, né, tanto a contratação quanto a construção, e o desafio para a pré-escola está colocado aí para daqui a um ano e meio. Um ano e meio, né? Agora, Márcia, a gente pensando na questão pedagógica, né? Muitos estudos mundo afora já comprovam que o quanto antes a criança é exposta a conteúdos em escola, quanto antes ela começa a sua vida escolar, melhora o rendimento, maior o envolvimento dela. Então, qual a importância de a gente pensar pelo lado pedagógico e, de fato, em colocar em prática essas metas previstas pelo plano, de ter creches para as crianças, de ter uma pré-escola adequada, não só um espaço físico ali bem construído, mas com qualidade, com atividades que vão desenvolver essa criança desde cedo? Pois é, a gente tem que lembrar sempre que, para além das questões dos benefícios futuros, quando a gente fala especialmente de creche e da educação infantil como um todo, também a pré-escola, a gente tem que falar primeiramente do direito da criança. Isso é um direito constitucional, a criança tem o direito de estar matriculada numa instituição que vai prioritariamente pensar no seu desenvolvimento. Você sabe, uma criança, quando ela tem as oportunidades de ter o seu desenvolvimento sadio, com oportunidades interessantes, ricas, variadas, que estejam contextualizadas com as regiões e com as necessidades dessa própria criança, ela tem um início que é bastante promissor e que vai, de certa forma, incentivando a criança a estar presente e participando cada vez mais nas outras etapas educacionais. Então, quando a gente olha para essa questão da educação infantil, toda a importância está nela justamente porque a gente está falando do futuro, a gente está falando do futuro de uma sociedade, a gente está falando do futuro de uma cidade, a gente está falando das pessoas que estarão aqui à frente e que estarão decidindo as situações. Então, quanto mais a gente investe nas crianças, mais a gente está investindo no futuro, realmente. E lógico que as questões educacionais futuras, as outras etapas, serão beneficiadas se esse início for bem feito. A gente pensando, por exemplo, em países como Coreia do Sul, né, que 4 décadas atrás começou um investimento forte em educação em todas as esferas, né? 4 décadas atrás, Coreia nem tinha tanto uma representatividade na economia, hoje em dia é um polo de inovação tecnológica, tantas indústrias, né, automobilísticas, por exemplo, e isso de fato é um resultado aí do investimento contínuo, né? Não simplesmente de um governo, mas um plano de Estado para investir em formar novas gerações que de fato se comprometam em estudar e pensar no desenvolvimento do país como um todo, né? Agora, você de casa pode e deve mandar seu recado aqui pra gente, tem internet aí no Facebook e o Twitter, tem também o telefone para você mandar a sua mensagem, falando aí sobre como você avalia a questão da educação infantil no Brasil, sobre os problemas que você já encarou, compartilhe essa história aqui com a gente. Tem o Reginaldo que mandou um recado dele pelo Facebook, a afirmação dele é que a falta de vagas em creches públicas é um problema nacional, de fato, é o que estamos dizendo aqui, não é de um estado ou de outro, ou de um município específico, é um problema que o Brasil como um todo enfrenta, e ele pergunta como resolver esse problema. Existe uma única solução ou a gente tem que pensar numa série de ações, Alejandra? Não existe uma única solução, né? Grandes metrópoles tem problemas sérios porque tem que ter uma expansão muito grande de vagas, né? Particularmente em creche, não é possível essa expansão sem se pensar em conveniamento, né? E o que é necessário hoje é garantir a qualidade, né? Então, mesmo que não seja a administração pública diretamente que presta o serviço, se não é possível a expansão por vagas diretamente administradas pelos municípios, é preciso que o município garanta a qualidade da educação em creches eventualmente conveniadas, né? Que é uma solução que muitos municípios já têm tentado, né? Já têm colocado em prática a questão dos convênios com creches particulares para garantir muitas vagas às crianças que seriam atendidas pela rede pública. Exatamente. Mas tem uma outra questão que ela até comentou inicialmente, Alejandra, sobre a questão da formação, porque assim, não basta a gente pensar em vagas, não basta a gente pensar em espaços, e a gente precisa pensar mesmo muito
responsavelmente na formação desse professor que vai estar junto a essas crianças, em especial nas crianças da creche. Porque o trabalho pedagógico realizado dentro da educação infantil, tanto na pré-escola quanto na creche, mas especialmente o da creche, ele é extremamente específico. A formação tradicional, a formação cotidiana, não dão conta desse desafio para esse professor. Então, entre as políticas que a gente precisa implementar com rapidez, é uma política de formação que seja voltada especificamente para esse professor que vai atuar com bebês. Você imagina o que é você estar numa turma de bebês, uma vez que a creche atende crianças até 3 anos de idade, nós estamos falando de bebês. Atuar com um bebê, há um trabalho pedagógico, as pessoas têm que entender que a creche é uma instituição educativa. Então, o que se propõe é realmente trabalhar com a criança na perspectiva do seu desenvolvimento. Não estamos falando só de cuidados, estamos falando de cuidados e de ação educativa. Então, é preciso uma nova consciência profissional e é preciso uma atenção muito grande nos aspectos da formação do profissional. Somente você pensar em prédios, a gente fica ainda com uma lacuna muito grande, devendo muito ainda às crianças, se a gente não pensar numa proposta coerente e responsável para esse trabalho. Essa questão que você apontou da formação, a gente sabe que muitas vezes os professores recém-formados são os que acabam atendendo as séries iniciais. Seria um momento de a gente repensar isso um pouco, na verdade, até por você estar apontando a questão da necessidade tão grande dessas crianças tão pequenas de ter um cuidado especial, de repente a gente ter uns professores com mais tempo de prática em sala de aula para atender esses alunos de séries iniciais? Nesse caso, eu diria que não é nem uma questão de prática, porque se você tem uma prática grande no ensino fundamental, você continua pensando com propostas para crianças de mais idade. A questão é que, para lidar na educação infantil, as práticas são muito diferentes. Então, uma formação específica para a educação infantil. Uma formação específica é necessária. Eu não faço um planejamento de aula como eu faço para o ensino fundamental, mesmo para as séries iniciais do ensino fundamental, ele é completamente diferente de um planejamento para bebês e para crianças até 5 anos, onde eu prioritariamente parto das suas necessidades, das questões que têm significado na vida daquela criança, daquelas questões que ela conhece, para a partir daí ampliar as possibilidades e provocar nela que todas as potencialidades dela realmente se desenvolvam. Então, assim, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de postura e é uma mudança que os nossos cursos de graduação, falando de uma maneira muito ampla, muito genérica, mas que ainda não estão prontos e ainda não estão ofertando aos nossos estudantes. Até porque a gente tem uma história muito recente da creche, especialmente, na esfera educativa. A gente sabe que a creche, ela começa passando por outras secretarias, por outras instâncias. Um espaço mais recreativo ou pensando na necessidade da mãe que precisa trabalhar e não necessariamente no espaço da criança que precisa ter um estímulo naquela época. E quando ela entra para a esfera educativa, a gente está falando da Constituição de 88 e reafirmado pela LDB em 96, então a gente tem muito pouco tempo para ter essa tarefa. Quer dizer, a gente tem um desafio duplo, né, Alejandra, que é ampliar esse número de vagas na creche e na pré-escola, e esse desafio com certeza é muito maior na creche, mas a gente tem duplamente esse desafio de pensar seriamente uma política de formação que permita aos nossos profissionais encarar os desafios que é ser professor de bebês, vamos chamar assim. Eu gosto de usar essa expressão. É importante também lembrar que pesquisas recentes mostram como é importante, como é determinante, por um lado, o nível socioeconômico dessa criança para o desempenho escolar, né? E a gente tem que entender o que está embutido nesse nível socioeconômico, que muitas vezes são as oportunidades de acesso a bens culturais, a atividades estimulantes de crianças que estão em famílias com maior vulnerabilidade. E como essa formação inicial é determinante das capacidades socioemocionais na vida adulta, né? E como essas capacidades socioemocionais, as capacidades que o termo ainda está indefinido, mas as não cognitivas,
elas determinam também o desempenho escolar e o desempenho na vida dessas crianças, né? E como etapa da educação infantil, é muito importante para o desenvolvimento emocional da criança, né? E por outro lado, a gente vê que a brecha no desempenho escolar, ela se abre muito cedo, né? Nos primeiros anos do ensino fundamental, já tem diferenças no desempenho muito marcadas entre a população mais rica e a população mais pobre. E a educação infantil é uma oportunidade, uma etapa onde se tem essa possibilidade de reduzir essa brecha desde o começo, né? Que mais para frente só vai se abrindo se não se encontram ações para remediar. Com certeza. E o abandono da escola e as outras questões sociais que vão sendo envolvidas na vida da criança vão aumentando essa evasão e os problemas e os índices, com certeza, de qualidade da educação que a gente tem apresentado aqui tão frequentemente no Conexão também. Agora, tem várias participações chegando para a gente aqui. Você de casa pode e deve mandar seu recado pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. A gente falava aqui sobre a formação e sobre a rede de assistência dentro das creches. A Ambrosina, lá do Piauí, obrigado, Ambrosina, pelo seu recado aqui para a gente no Conexão, pergunta qual a importância de um psicopedagogo na educação e na formação das crianças, se seria fundamental um profissional como esse na creche, por exemplo. Márcia? Olha, na minha opinião, não há nenhuma necessidade de um psicopedagogo dentro da creche. Volto a dizer, a creche trabalha na perspectiva do desenvolvimento. E normalmente o psicopedagogo ele atua mais nas questões focadas das aprendizagens escolares. Como a creche não tem um currículo prévio de conteúdos como a escola tem, a atuação do psicopedagogo não me parece uma atuação talvez para crianças com uma idade um pouco mais avançada, em outras etapas educacionais, mas não na creche. Até porque, normalmente, a gente associa muito essa ideia do psicopedagogo àquela ideia da dificuldade da aprendizagem. E a gente está lidando com o início de uma escolarização onde as questões não estão focadas no sucesso, ou no fracasso, ou na dificuldade. Na realidade, a gente está tratando de sedimentar mesmo, de desenvolver mesmo as crianças. Então, assim, eu diria que a psicologia, sim, tem muito a ajudar, muito a contribuir na perspectiva do desenvolvimento das crianças, mas não uma atuação tão específica a esse ponto. Bom, quero aproveitar e mostrar para você de casa um site que é o Observatório do PNE, um site que todo mundo deve conhecer e desbravar e entrar lá e ficar investigando para conseguir acompanhar aí, que são as metas do Plano Nacional de Educação, aprovado recentemente. Foi uma luta grande, né, até a aprovação desse plano de educação. Então, eu mostro para você agora observatoriodopne.org.br para você conhecer aí as 20 metas, estão todas aqui, ó, eu já deixei separada. A primeira que é de educação infantil, que é o nosso tema do programa de hoje. Como eu já disse na abertura aqui, universalizar até 2016 educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo metade das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse plano. Aqui tem uma série de informações em relação à educação infantil. Agora, aqui em outras metas, se não me engano, aqui na 15, na 16, ó, 15, formação de professores, formação continuada, pós-graduação de professores, fala-se muito também em ampliar o número de professores doutores, professores com pós-graduação, professores com graduação na rede pública. Agora, eu pergunto a vocês de que forma isso está previsto ou não está previsto no PNE, a formação específica para tratar com crianças nessa idade tão baixa, na creche e na educação infantil, Alejandra? Na educação infantil, na verdade, é possível ter magistério de nível médio. Isso não, a meta de formação continuada, eu acho que a gente tem que distinguir bem entre a formação continuada e a pós-graduação, né? A pós-graduação ela pode acontecer de acordo com o interesse do professor, né? A área onde ele quer dar continuidade aos estudos, e ela pode acontecer desvinculada da vida escolar desse professor, né? A formação continuada tem uma importância muito grande, a gente tem pouca informação para a gente avaliar a situação da formação continuada
no país, porque idealmente ela acontece dentro da escola, né? E ela acontece com uma relação muito direta com o projeto pedagógico da escola, né? Com a atuação com essas crianças que estão nessa escola. Isso seria o que idealmente aconteceria, embora a gente veja como formação continuada, muitas vezes ciclos de palestras, cursos que muitas vezes não são internalizados depois na escola, né? Então, acho que é muito importante, compartilho aqui da preocupação com a formação, com essa faixa etária específica que exige muitos cuidados, que inclusive é muito onerosa, porque idealmente o atendimento é um professor para muito poucas crianças, né? A gente está falando de um professor para 7 crianças na faixa etária mais baixa, é a referência que se tem no Brasil, né? Até 12 crianças na última faixa da creche, né? São mais ou menos as referências que se utilizam nas diferentes redes, né? E a gente precisa de muita gente, portanto, para atender esse contingente tão grande de crianças, e a gente precisa de pessoas bem informadas que se mantenham atualizadas. Né? Atualizadas, voltadas principalmente para essa questão dessas necessidades tão especiais que essas crianças têm em tão baixa idade, né, Márcia? Na verdade, são necessidades bastante específicas. Que essas crianças têm. Eu concordo com o que a Alejandra está falando, mas também queria chamar a atenção para a questão da pós-graduação, porque eu acho que assim, a área da educação infantil é uma área que ainda demanda muitos estudos, a gente ainda tem muito que pesquisar. E aí, quando eu falo de pós-graduação, ela chamou a atenção para a questão da formação, que a lei ainda permite, que o professor dos anos iniciais da educação infantil tem apenas o que a gente conhece como curso normal, que é aquele curso de nível médio, de formação de professores, mas o curso de pedagogia e a pós-graduação, elas precisam olhar mais para a educação infantil, especialmente para a questão das práticas na educação infantil. Como eu disse, eu sempre gosto de refrisar, é um campo muito novo. Então, é novo para a gente pensar nas pedagogias que nós temos que criar para as nossas crianças, sempre contando com essa contribuição, entendendo que isso também não é uma regra, o que pode ser uma boa prática aqui no Rio de Janeiro, pode não ser uma boa prática no Piauí e vice-versa. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar muito voltado para a questão cultural, mas pensar apesar que, das normas, né, e as leis serem nacionais, tem que se pensar na localidade, tem que se pensar nas diversidades. Isso é um caráter da própria lei. A nossa própria lei tem essa questão de você ter autonomia pedagógica, então eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo aqui já voou, acabou o programa de hoje, mas eu quero mostrar mais um site para você de casa que você pode e deve entrar, que é o todospelaeducação.org.br, que é esse compromisso aí também da sociedade civil, pensando em melhorar a qualidade da educação brasileira. Você tem aqui uma série de informações, Anuário Brasileiro da Educação Básica e tantas outras. Entre aí, aproveite o fim de semana e acesse todospelaeducação.org.br. Agradeço a Alejandra, agradeço a Márcia pela presença, muito obrigado por terem estado comigo aqui hoje no Conexão. Tem várias participações que eu não tive tempo de ler aqui, mas a Eliane, o Branco, o Giane, todos vocês, muito obrigado pela participação, pela companhia aqui no Conexão. Eu espero vocês aqui de segunda a sexta ao vivo, sempre 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.